Olá, seres celestiais de carne e osso, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Com Deus Pode. Meu nome é Eliel Mazelo, eu sou o idealizador e apresentador do Com Deus Pode. Você já sabe, né? Com Deus nós podemos todas as coisas porque é Ele quem nos fortalece. A nossa missão aqui é entrevistar pessoas que passaram por uma profunda jornada de transformação em suas vidas, que eu chamo de casulo existencial. Juntos, iremos explorar as profundezas da alma, a inteligência do espírito e as complexidades do corpo humano, que também é o templo do Espírito Santo de Deus. E assim, vamos nos inspirar com essas histórias para poder aprender como viver melhor a nossa vida aqui na Terra. Só com Deus nós podemos. Podemos ir além, podemos viver o extraordinário, podemos ser transformados, sim, podemos ser libertos, podemos voltar à origem de tudo. Só com Deus nós podemos. Antes de entrarmos no tema, eu tenho alguns recadinhos para dar para você, que é aquele domingo, né? Aquele domingo você quer estar, não quer ter trabalho, você quer assistir um futebol, quer um lazer, você acabou de chegar da igreja na correria, não, a mulher não quer ir para a cozinha, não é verdade? E aí você faz o quê? Nesse caso, meu amigo, chame o frango do brinquinho. Ele está situado na Estrada Santa Efigênia 710, ou também pode chamar pelo telefone 21 98094 2931. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faz sucesso lá em casa desde 2009. Agora, se você quer comprar ração para o seu pet e também quer um atendimento de qualidade, um atendimento diferenciado, como você vai ter com certeza lá no Frango do Brinquinho, aí eu te aconselho você ir na Casa de Rações, na rua Josias, número 10, na Cidade de Deus, Jacarepaguá. Lá você vai encontrar rações para pássaros, cães e gatos, além de medicamentos. E experimente o melhor atendente de toda Jacarepaguá, que é o meu irmão de fé, Rogério de Matos. Ou chame no WhatsApp pelo telefone 21 98956 1824 ou pelo telefone 21 96550 3043. Mas aí o teu caso não é comida, o teu caso é estudar música. E aí nesse caso, meu amigo, eu te aconselho a Point Music, porque lá você vai encontrar aulas para instrumentos musicais, aula de canto, com um programa especializado, ideal para você, com profissionais, com professores de alta performance. A escola fica no Shopping Barra World, no setor Mundo Árabe 277B. Funciona de segunda a sexta, das 10 às 21 e aos sábados, das 10 às 16. Entre em contato através do WhatsApp 21 99 258 5601 ou pelo telefone 21 3342 4838. Também você pode acessar o site punchmusic.com.br. Venha para Punch Music, porque evoluir é preciso. Dados os recados, ufa, isso cansa, rapaz. Dados os recados, eu vou agora apresentar ela que está comigo. Eu estou falando da doutora Rejane Santos, que ela é fonoaudióloga, também é cantora, é professora de canto e o melhor de tudo, é minha esposa. Como diz o meu pastor Zé Maria de Souza, a minha esposa é troféu. Seja bem-vindo, minha linda. Fica à vontade, a bancada é sua. Muito obrigado. Quero desde já agradecer essa oportunidade. Estamos dando o pontapé, não estou colocando o pé na porta, estou abrindo a maçaneta com cuidado, porque muitos convidados virão após mim e eu sei que vai ser um bate-papo maravilhoso nesse tempo. Me sinto honrada. E a honra é toda minha, porque no maior projeto da minha vida, eu não poderia começar honrando mais ninguém a não ser você,
que faz parte de toda a minha vida, é meu mundo aqui na Terra, porque no céu tu sabe que não tem como competir com ele, né? Jesus Meu acima de Deus. tudo, né? Mas você também deu aula, né, na Point Music, nossos parceiros, Zac, Ana. Sim, sim. Foi uma Foi experiência um tempo maravilhoso. Se eu não me engano, foi no ano de 2017, meados de 2017, os 2018. alunos ainda não se esquecem, sempre É, chamam de ainda. volta. E assim, não estamos dando aula lá por conta das atividades, né, na área da fonoaudiologia, mas como a porta ficou aberta, então muitos eventos que eles elaboram, estamos Os presentes, workshops, conectados, e tem legal. sido maravilhoso. E eu tenho que deixar um agradecimento também ao filho desse casal, o Luan Santos, porque É olha a arte verdade, linda, é olha o verdade. trabalho desse menino maravilhoso. Um Muito abraço, bom. meu querido. Deus te abençoe. Eu não avisei que iria fazer isso, mas também não poderia deixar de te agradecer, porque você também tem um talento e deixa Deus te usar com força. Vamos então para a nossa pauta, porque o tempo corre. E eu quero começar, Regiane, já com uma pergunta que eu vou fazer para todos. Né? Você é o modelo zero do nosso programa aqui, como você já falou. Mas eu queria que você me explicasse, e para os nossos espectadores também, o que te motiva, o que te dá energia. Porque, cara, você é cantora, pregadora, fonoaudióloga, professora de canto, líder, esposa e etc, etc. Você tem uns 9 dons, Regiane? Que lá na igreja já perguntaram isso. Você tem uns 9 dons? Pode ser. Cada um funciona no seu momento. Ainda Mas é o atriz, né? que Lá no encontro com Deus, todo mundo ficaram espantado com a tua quando desenvoltura, né? temos a oportunidade, a gente vai, a gente faz. Sempre fui assim inclinada para artes. Então, a artes ela tem essa faceta de das coisas improvisadas, da criatividade, do novo. E aí a gente se lança e a coisa acontece. É assim que funciona. Mas o que me motivou na área da fonoaudiologia, Não, isso, essa é a de pergunta? geral, assim, em cada área, o que que te motiva em cada uma dessas áreas? Olha, eu sempre fui assim muito atraída às coisas novas. Por exemplo, aquilo que é novo, aquilo que, Você é sabe, curiosa, né? eu tenho essa questão da curiosidade, ai, como que é aquilo ali? Como que pode ser feito e tal? Por exemplo, hoje estivemos numa atividade preparando para o retiro do inventário, que é do projeto Celebrando a Transformação. E fui colocada na brecha para fazer um desenho de uma cabeça onde estaria aprisionada e a outra sendo liberta. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse desenho? Como assim? Fluiu. Eu vi o desenho, Mais um dom aí. olhei, Meu Deus. olhei, e aí eu fui contornando, como era só uma nuance, né, de uma cabeça, fui contornando. Quando eu vi o resultado, eu falei, meu Deus, consegui fazer. Não estava aqui Então na é assim, pauta, é assim. mas assim, de tantos dons, essa árvore leva muita pedrada também? Muitas pedradas, Que às vezes muitas pedradas. que tem a ver com nossa pauta, porque É. tem muitas vezes que as pessoas só vê o brilho, né, a apresentação, o sorriso, mas também não conhece Os a processos, intimidade, os os processos. processos. Eu tenho aprendido, assim, na jornada da vida, como você falou sobre árvores, né? A árvore, quando ela dá o seu fruto, ela não desfruta do seu fruto. Ela Profunda. frutifica para que outros sejam nutridos, abençoados, alimentados. Só que existem pessoas que não têm a delicadeza de pegar o fruto. Eles tacam a pedra. Então, Dá muitas paulada. vezes, faz parte. São coisas que fazem parte. Mas acontece. Acontece. Mas o importante é que esse fruto alcance o seu objetivo, que é abençoar, que é nutrir, que é dar prazer e alegria às pessoas que desfrutam desses frutos. Maravilha, maravilha. Bom, agora que você apresentou, eu já te entrevistei em outros momentos sobre, sobre canto,
né? Já te vi pregar muitas vezes, mas hoje aqui eu gostaria de focar na questão da fonoaudiologia, né? Porque tem a ver com o nosso tripé do nosso projeto, que é o corpo, né? A gente se aprofunda na alma, na inteligência do espírito e nas complexidades do corpo humano. E sobre a área da fonoaudiologia, eu te acompanhando, eu me considero até um meio fono, porque desde teus estudos eu sempre fui envolvido, você sempre me deu aula, você chegava da faculdade empolgada e eu tinha que ouvir a aula toda que você teve. Te ajudei em projeto de campo, fotografando, acompanhando e tal. Só falta chegar lá na Veiga de Almeida, fazer lá a minha monografia e pegar meu canudo. Sim. Mas, te acompanhando, tem algumas perguntas que têm a ver também com a nossa pauta de hoje, que eu escolhi com muito carinho, muito cuidado, que me chocam demais. Porque são processos que a gente faz tão natural, sem pensar, mas que é complexo demais, que é a deglutição, Regiane. Fale um pouco para a gente sobre esse processo de deglutir, como que ele é complexo, as suas fases. Dá uma palhinha para a gente, já abrindo sobre a deglutição, por favor. Olha, pensando sobre deglutição, a primeira coisa, o primeiro ponto, é nós pensarmos assim, o nosso corpo ele é uma máquina. E ele é uma máquina que tem as suas programações. Perfeitas, né? Perfeitas. E de forma, assim, harmoniosas. E a deglutição, ela é um ato ou uma atividade que tem como finalidade transportar o alimento da boca até o estômago. Então, esse é o conceito básico da deglutição. E, assim, eu costumo dizer também que é como se a deglutição ela fosse um recepcionista. O recepcionista é aquele que recebe, né, na porta de entrada. Então, a deglutição ela recebe aquele material, aquele alimento para o corpo, tá? Dá as boas-vindas, tanto para aquilo que vai nutrir, quanto para aquilo que vai destruir também. Mas, basicamente, o conceito da deglutição é esse. Ela é uma atividade que tem como finalidade transportar o alimento, né, o material, da boca até o estômago. E, assim, o interessante é que o ser humano, desde a vida uterina, intrauterina, ele já tem essa necessidade de se alimentar, de deglutir. Então, não é um funcionamento que acontece depois do nascimento. Não, já na vida intrauterina já acontece isso. O bebê ele precisa se alimentar para sobreviver. Na verdade, o fato de nós desejarmos se alimentar, é uma questão de sobrevivência. Questão de estar vivo. Estar Você me vivo. fez lembrar daquela menina, né, da Thalita Cume, né, que é a menina Levante. A primeira coisa que ela pediu Não, Jesus quero que falou, comida. dê comida. Dê comida. Porque é uma questão de vida, né? Exatamente. Só vivo que come. E aí os zumbis só dos filmes, né? Só querem o cérebro, né? Mortos-vivos. Então, é algo assim maravilhoso. Eu vejo como um fenômeno. Um fenômeno porque ele funciona com vários sistemas. Né? Não é somente... Você falou de recepcionista, mas é como se fosse vários recepcionistas, então, né? Várias pessoas trabalhando ali. Várias pessoas trabalhando. Trabalhando, né? Cada um no seu lugar, cada um fazendo o seu papel. Mas a deglutição, ela ele é o recepcionista. Né? Mas, assim, como você falou a respeito das fases, né? Existe aquela fase, a fase né? Orofaríngea, que é a parte de inicial. Tem a parte esofágica também, que é a parte onde é involuntária. Quando o alimento entra, e aí ele vai passar para uma outra área onde a gente não tem um controle sobre ela. Né? Então, é orofaríngea, tá? Tem a fase faríngea e tem a esofágica. Tá? E aí, todas elas, no seu devido lugar, no seu devido papel, vão transportando o alimento até o estômago. Eu me lembrei de uma música
bem antiga. Era criança, não sei se os que estão me ouvindo lembram. Cuidado para não revelar a tua idade. É o melhor para poder crescer. É. É bem isso, é bem assim. Mas aí tem uma hora que dá um problema, né? Nessa máquina, corpo humano, que é a disfagia. E aí eu queria que tu falasse um pouco desse fenômeno, que eu já ouvi você dando palestra, e sempre quando você fala sobre esse assunto, gera assim uau, as pessoas começam a ter a percepção, né, da importância dessa máquina que a gente faz tão natural. E até isso me fez lembrar também da Mileninha, né, tua sobrinha mais nova, que você foi lá para poder, no dia que a ciência diz, né, que aquela fase, aquele dia era o dia que ela já estaria pronta, apta para receber um alimento sólido. E aí você foi fazer a preparação, só que no dia anterior o corpo dela já fez a preparação natural. Exatamente. Incrível isso, né? Exatamente. Assim, quando eu falo sobre a alimentação na vida intrauterina, o bebê ele se alimenta, né, através daquele cordão da mãe. Umbilical. Exatamente. Mas esse processo da deglutição, ele vai se maturando, né, com o tempo. Então, existe muitos casos de crianças que não têm essa fase ainda maturada, depois que nasce, e aí tem sérios problemas com engasgos e até chegam a ser levadas a óbito porque não conseguem administrar, né, A máquina o não leite, funciona. não funciona, porque é algo que tem que ser treinado, trabalhado, maturado, desenvolvido. Então, assim, como é importante nós entendermos que isso é vital para o ser humano. A minha sobrinha, ela fez 9 meses essa semana, né? E a minha irmã, muito nervosa, falou: irmão, me ajuda, porque eu tô com medo da Mileninha não conseguir fazer a transição, né, do leite de peito, né, da amamentação, para a papinha. E aí eu falei, bom, vamos começar a fazer por parte. Primeiro vamos começar a estimular os lábios, estimular a língua para poder ela movimentar, aí fazer aquele movimento aqui do pescoço, para depois a gente dar a oferta de um pedacinho só de bananinha amassadinha e tal. Antes de eu começar o processo, a minha irmã falou, irmã, parecia que ela já tinha adivinhado que você vinha aqui, porque ela começou a movimentar a boca. Ou seja, a máquina já estava começando a engrenar nesse processo. Eu achei muito legal. Inato, né? Inato. E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho com ela, no mesmo dia, ela deu um show. E hoje está comendo pra caramba. Sua sobrinha de fono. Minha tia é fono. Eu não posso dar mole. Minha tia é fono. Então, e assim, linda, tá comendo lindamente. É claro, ela ainda come papinha, porque ela ainda está no processo ainda da dentição. Ainda tem 4 dentinhos ainda, não consegue triturar. Mas come bem, mas assim, já está começando a fazer o movimento ondulatório. E aí, tudo que ela coloca na boca, ela manda ver, hein? Manda ver, bonito. Mas aí, quando a disfagia acontece, né? E por que acontece, isso já... Isso. A disfagia é como se fosse a desordem desses sistemas. Ela pode ser em todas essas áreas, tanto a oral, quanto a faríngea, quanto a esofágica, ou em uma delas. Como, por exemplo, quando a gente vai se alimentar, deglutir, né? Vamos pensar assim, né? Como é um maquinário, e ele tem processos. Então, você recebe o alimento, você faz aquele bolo através da saliva, aí depois, com a boca fechada, você empurra o alimento ali, ó, no palato, tá? Empurrando no palato, o que acontece? Já vai para uma outra fase faríngea. Nessa fase faríngea, veda-se a parte nasal, para poder a comida não ir para o nariz, e também a parte respiratória, aonde a epiglote ela vai fazer tipo um tampão naquela parte respiratória, tá? Para ele não entrar ali, porque ali só está autorizado a entrar o ar, não o alimento, tá?
E depois que ele passa, ele vai para um outro processo, uma outra fase, que é o esôfago, aonde tem algumas ondas, efeitos chamados Movimento peristálticos. Isso, movimentos peristálticos. E aí ele vai sendo conduzido nesses movimentos até chegar ao estômago. A disfagia é a desordem nesses processos. E quando a pessoa está com essa disfagia instalada, ela tem a percepção de que o alimento está parado. Eu acho que você Ele mandou não um vídeo, consegue né? se mover. Acho que você mandou um vídeo Isso, para eu coloquei mostrar. um vídeo para mostrar, Tem como puder colocar, meu amigo Felipe. porque esse movimento, ele é fundamental e ele é muito organizado em nosso organismo, mas na Mas enquanto ele vai disfagia isso não colocando, acontece. tu vai Na falando. disfagia, o alimento, esse material, ele fica preso. Ele fica parado. E a pessoa não consegue coordenar aquele material. Então, assim, por exemplo, se a pessoa ingere um líquido, o líquido não vai conseguir ser gerenciado. Ele tem sérios riscos de entrar dentro da parte respiratória. E aí acontece aquelas tosses frequentes, A né? gente cai no Por que goto, a né? tosse? Isso, porque a tosse, ela é uma reação de defesa. Tosse, Pra tosse, expulsar. tosse para poder expulsar aquele elemento da parte respiratória. Então, enquanto aquele alimento estiver na parte respiratória, pelo menos ali naquela parte superficial da laringe, você vai tossir, 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 tossir até ser expulso aquele material. Mas, na disfagia, o alimento, ou o líquido, ele consegue. Ele não obedece os não comandos obedece os comandos, corpo. a musculatura não consegue controlar aquele líquido. E aí acontecem os casos de pneumonias. Né? Há alguns sinais, inclusive, que é importante pontuar aqui nesse podcast, de pessoas que frequentemente passam por esse processo de pneumonia. Isso aí. Esse videozinho aqui, a gente vai observar o processo natural, tá? O processo saudável Agora que tu falou da da língua, deglutição. né? Isso, ó, olha como ele vai sendo transportado. Isso. Ó, a língua também tem um papel fundamental nesse transporte. Aí, ó, a epiglote, ó, olha como ela vai de uma forma bem harmoniosa, ó. Ela declina para proteger a via respiratória e aí ele vai para um outro processo, que é o processo do esôfago. Isso tudo sem a gente pensar em nada. Sem pensar. Meu Sem Deus do pensar. céu, cara. Olha, e aí o trânsito, ó, está livre para ele chegar. Aqui são, ó, os movimentos peristálticos, Que vai empurrando. que vai né? empurrando o alimento Rapaz. até chegar Não, é no fantástico estômago. aquela, Fantástico. aquele fantástico. time certinho da epiglote, né? Exatamente. Exatamente. Pro alimento. É fantástico. Meu Deus do céu. Fantástico. E a disfagia, o que acontece? Existe ou uma lentidão ou esse processo ele não funciona. Não funciona. Tá? Meu Deus. Então a disfagia ela tem Obrigado. essa característica, né? Essa característica. Um outro sinal também muito importante de ser pontuado, por exemplo, pessoas que têm uma sonoridade vocal com uma percepção de voz molhada. Isso também é um sintoma de disfagia. Né? Além de pneumonias recorrentes, existe essa questão da sensação da voz molhada, né? Aquela voz que parece que você está submerso em um lago, algo assim. Então, isso é sintoma e é uma chamada de atenção de que alguma coisa errada está acontecendo. Eu acompanhei você cuidando, né, de muitas pessoas. Teve uma fase que só aparecia pacientes assim para você, verdade, né? E verdade. foi uma experiência incrível. Muitos com questão de
derrame cerebral, né? AVC, né? acidente vascular encefálico. E aí tiveram alguns problemas e você ajudou a voltar a falar, ajudou a se movimentar, né? A se alimentar. E aí tem uma questão também de alimento pastoso, né? Tem que ser... Sim, porque se a pessoa ela não tem condição de deglutir um alimento, tudo aquilo que ela vai ingerir é um risco. Seja muito líquido, É um seja líquido ou risco. seja muito sólido, Porque né? ela não vai ter condição de gerenciar aquele mastigar. alimento, de mastigar. Assim, se a gente for parar para pensar, ela pode ser levada a óbito só por conta desse ato. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, a disfagia ela é uma patologia que tem que ser levada realmente a sério, com muito cuidado, com supervisão, né? E isso não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. Às vezes tem pessoas que acham que daqui a pouco ele melhora. Não, gente, isso é um comprometimento do sistema nervoso central. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, né, acidente vascular cerebral, que é o mais conhecido como derrame, né, é um acidente, tá, nas terminações nervosas responsáveis por aquele movimento. Então, se houve um acidente, houve uma interrupção de mensagens do sistema nervoso. Não vai movimentar. Se não Não chega, vai movimentar. Não tem informação. Não tem informação. Então, é necessário exercícios, é necessário uma série de porque terapias o nosso corpo para ainda tem esse ajudar. processo de regeneração. Então, você consegue criar novos caminhos neurais, Sinapse, sinapses. sim, é possível você trabalhar com terapia, né, com várias Deus pode, mas condutas, só que o profissional tá ali também várias para... condutas terapêuticas ajudam nessa reabilitação, né? Então, isso é possível sim, mas é necessário realmente levar em consideração de que é algo muito sério e que pode comprometer a vida da pessoa, a qualidade da vida de uma pessoa. Tem outras perguntas aqui, mas por causa do tempo, eu não sei se eu vou fazer todas, tá? Mas eu ouço muito você falar também nas aulas de canto sobre o aparelho fonador. Eu gosto dessa palavra, acho tão bonita, aparelho fonador. E como eu tenho essa voz, né, que as pessoas elogiam, eu gosto dessa palavra. Eu queria que você explicasse rapidamente o que seria isso, né, como que ele é dividido, rapidamente para a gente ganhar tempo, que tem algo muito importante no nosso programa, que é saber sobre o seu casulo existencial, e a gente vai chegar já já lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu sei, por isso que eu não podia deixar de Eu fazer essa mais pergunta. gosto. O aparelho fonador, o nome já diz, né? É um aparelho e ele tem alguns sistemas que também cooperam para a produção do som. O aparelho fonador, tá? Fica no trato, tem o trato da laringe, existem o sistema oral, né, articulatório, boca, língua, palato, os dentes, porque eles também colaboram para a formação de fonemas. E tem a parte também respiratória, que você tem os seus brônquios, os seus pulmões, o diafragma, né, que é um músculo importante no canto. Então, são vários elementos, né, que fazem parte de sistemas e contribuem para esse aparelho fonador. Então, é um conjunto de elementos. Tá? É uma banda. É uma banda, É uma orquestra. é uma orquestra que trabalham de forma harmoniosa para a produção dessa voz que você está ouvindo aqui agora. Entendi. E da sua voz também, né, claro. Entendi. Tem essa outra aqui também, eu achei ela até interessante, quando eu pesquisando, o pomo de Adão, que ele é o correspondente por uma diferença entre o homem e a mulher. E hoje em dia está tão complicado esse negócio, querendo botar todo mundo igual, sendo que não é igual, né? O homem tem essa diferença. E por que ele tem essa diferença
da mulher com o pomo de Adão. E por que esse nome, pomo de Adão? A gente recebeu tantos problemas de Adão, até esse pomo também. Então, existe uma história, existe uma analogia com esse termo, né? Pomo de Adão. Como que surgiu isso? Lá nos primórdios, né? Lá nos tempos Lá nos gregos. tempos antigos, né? Voltando ali a história de Adão, né? Ali no Jardim do Éden, né? O pomo, na verdade, assim, a definição do pomo, esse nome, pomo, vem do latim, né? Pomo significa a parte mais robusta de uma fruta, Pomar. né? Pomar, Pomar, né? tá. Assim como a maçã, como a pera. Então, veja bem, Adão pecou, É, comeu do fruto. proibido. E aí? Então ficou a proeminência, né? Na Então ficou analogia, entalado e aqui. ficou entalado. Então quando Deus chegou, pegou ele no fraga comendo, Adão entalou. Entendi. É bem interessante porque parece realmente uma maçãzinha no pescoço, né? É claro que o nome técnico do pomo de Adão é proeminência laríngea, porque ela fica aqui bem aqui nessa parte da frontal da laringe. Mas foi Eva que pegou a fruta, não podia ter ficado com Eva, não? Pois é, É pois porque é. Deus chegou na hora que Adão estava comendo, né? Nessa Entendi. historinha ficou com Adão, ficou com Adão. Mas o nome técnico é proeminência laríngea. E, assim, o pomo de Adão, ele vai assim, se elevar naquela fase da puberdade, né, aonde a laringe também ela passa por certas transformações devido E tem a ver também hormônios. com a mudança, com a muda de voz, essa fase aí também, ou é depois ou é antes? Já emenda, joga. Sim, sim, porque a muda da voz significa o quê? Mudança. Mudança vocal, né? Então acontece nesse processo. A muda vocal, essa mudança vocal, ela acontece a partir dos 10 anos de idade, vai até os 14 anos, em alguns indivíduos pode ir até os 20 anos de idade, né? É, existem muitas alterações de frequência, tanto que é uma época que acontecem muitos bullying, porque o menino, tadinho, ele quer falar e fala fino, fala grosso, Não, fala. nessa parte É eu nunca fui muito zoado. difícil para ele, né, entender esse processo. E aí ele se isola, e ele acaba diminuindo um pouco a sua relação social, enfim, né? Nas meninas também acontecem as alterações, mas não tão assim, Tão não acentuadas, né? fica tão acentuado quanto os meninos, né? O tamanho da laringe fica diferenciado, enfim, são várias transformações. E no menino, por conta dessas alterações hormonais, né, a testosterona, então a parte frontal da laringe ela se eleva, fica mais proeminente. Então vai surgindo-se o pomo, né? A laranjinha no meio da gargantinha. Mas assim, essas mudanças são durante um tempo determinado. Depois se estabiliza, porque a laringe assume a sua estrutura, né? Já na forma adulta, né, praticamente, e aí a frequência de voz se estabiliza, porque ela fica um pouquinho mais larga, né, fica um pouquinho mais alongada, e aí o som, o ar que vai passando pela laringe, pela prega vocal, já fica com um timbre mais grave. Mais de homem. Mais de homem. Mais de homem. Entendi. É isso que acontece. Bom, agora então chegamos na fase do casulo existencial. Essa fase aqui você vai inaugurar e eu sei que muitos não vão querer vir aqui no canal por ter essa fase, ter que passar por isso, ter que passar por essa metamorfose, mas a vida é plantio e colheita. E Hebreus 11:3 fala que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que a gente vê não foi feito do que ele é aparente. Então, como eu disse lá no início, você é uma árvore que dá os 9 frutos, os dons ali de que Paulo relata, que até hoje temos ciência,
mas é muito atacada e as pessoas não têm noção de coisas que você já vivenciou. Algumas têm, por participar de programa que você dá o teu testemunho, que você compartilha o seu inventário moral, mas muitas pessoas não têm. E é uma coisa que eu, lá no dia 20 de novembro de 2015, coloquei para Deus, quando o Senhor me parou e quase me matou, e eu coloquei para Ele, né, que eu viveria o propósito que Ele tinha na minha vida, mas sem mudar uma vírgula sequer, mas que eu não abriria mão de ser com você. Então, hoje, estamos aqui 8 anos, quase 8 anos depois, e iniciando esse grande projeto, maior projeto da minha vida, o projeto da minha vida, vamos dizer assim, e cumprindo isso que o Senhor me garantiu naquele dia. E aí eu queria que você agora falasse sobre esse seu maior desafio na vida, esse seu casulo existencial mais difícil e mais duradouro. Fique à vontade, o tempo é seu. Uau! Eu quero dizer que agora, nesse momento, né, nesse ponto do podcast, nós estamos abrindo um quadro com esse desafio, né, que é contar um pouco da nossa história. Algumas pessoas que sofrem de sabores da vida se sentem mais confortáveis colocando máscaras para maquiar aquilo que estão atravessando. Mas nós temos aprendido, né, através de várias pessoas amigas, terapias, Ciclos né, nos celebrando a celebrando a transformação. transformação, de que quando a gente compartilha as nossas dores, as nossas feridas, a gente se conecta ao outro e passamos a edificar a vida do outro. O que é edificar? É você construir algo, agregar algo. Então, eu só posso agregar algo na vida de alguém quando eu sou honesta sobre aquilo que eu estou passando, sobre aquilo que eu estou sentindo, mesmo que seja dor. Mas isso é que é bonito, que é humano. Então, para mim, assim, está sendo uma experiência falar isso em podcast, ainda mais, né? Por tudo aquilo que a gente passou, foram vários momentos de dores. E o casulo existencial assim mais desafiador foi exatamente com o nosso casamento, né? É uma coragem eu estar falando isso aqui. Aí talvez você que esteja ouvindo fale assim, gente, que coisa de doido, que papo de doido é É esse? de crente. Que papo de doido. Mas olha, eu hoje entendo que para eu estar aqui falando, né, Já é um milagre. é um Só por milagre. Deus. Isso significa que já houve uma cura e nós estamos convictos de que somos falhos e que a gente estamos aqui para viver, dar oportunidade e seguir em frente. Mas o casulo existencial mais desafiador foram os processos do nosso casamento. Pode falar, mano. Isso. Pode falar. As loucuras que eu vivi, as traições que eu fiz. E naquele dia que Deus me parou lá no centro da cidade, eu mal sabia que Ele iria arrancar todas as máscaras, mostrar tudo de uma só vez para você e você como iria lidar com isso. E pode falar. Abre, o espaço é teu. A gente está acabando o tempo, mas não tenha medo. É doido, né, gente? Foi o que eu e Deus combinamos lá dia 20 de novembro de 2015. É doido, gente. Mas, enfim, né, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, a gente abrir assim esse livro, né? Eu acho que a nossa vida tem que ser um livro aberto, né? Uma carta aberta. E nessas páginas que não são páginas desejáveis, né? Mas eu aprendi a extrair lições disso, né? A extrair lições. Porque na vida ou você aprende ou você surta, né? Então eu escolhi aprender.
E nesse aprendizado, eu pude amadurecer, eu pude mudar assim a perspectiva, né? Aprendi a não criar expectativas, né? Mas andar sempre de pé no chão e confiar, né? No Senhor. No cuidado de Deus. Falando de mim, né? Falando de mim agora. Foram fases assim de altos e baixos, né? Muitos altos e baixos, baixa autoestima. Não cheguei a ficar deprimida, porque eu acho que eu sempre fui assim de muitas atividades, então isso me dificultou um pouco de eu ficar na depressão, né? Você entrou no ativismo, eu lembro. Mas eu entrei num ativismo, eu acho que talvez seja Ativismo uma outra religioso. faceta da depressão, talvez seja isso, mas Nós temos Setembro Amarelo. Né? esse processo me ajudou assim a enxergar quem eu sou também, né? Porque quando você passa por um processo, é muito importante você não se colocar no banquinho da vítima, você não ficar no banco da vítima, mas você também se autoanalisar, você se autoavaliar. E nessa autoavaliação, eu descobri que eu não me amava. Eu não me amava, né? Então, eu Você creio vivia que um eterno Deus... um auto-sacrifício para todos e não Autossacrifício, se valorizava. codependência, né? Codependência, de querer sempre se colocar na brecha, de querer sempre estender a mão, mas eu não olhava para mim, eu não cuidava de mim. E quando os processos foram acontecendo, eu me automutilava, né? Me automutilava não no sentido físico, mas Emocional, né? com pensamentos. Então eu era o meu próprio algoz. Então tudo isso serviu para poder me mostrar que, opa, peraí. Você é importante. Importante no sentido assim, de que é especial, pelo menos para Deus, né? Você é especial para sua família. Você tem pessoas que te amam. Esse processo não é a sua vida, é só um processo. Por isso que eu chamo de casulo. Existe É um vida casulo. além desse processo. Existe um amanhã além desse processo. Então, é muito importante para você, né, que esteja passando por esse processo que nós passamos, né, entender de que isso não é o fim. Você não vai morrer por isso. Não deve, né? Não deve morrer por isso. Você deve olhar para dentro de si e encontrar o seu próprio valor. Se valorizar. Reconhecer de que existe vida aqui, sabe? Existe uma raiz que pode ser regada e que pode crescer, e que pode frutificar e que pode, sabe, produzir muitas coisas. E uma das coisas que Deus começou a me ensinar, né? Como que eu poderia ser curada daquilo se eu não me amar? Então, eu comecei a olhar para mim, comecei a me amar, comecei a me valorizar. E engraçado que não tem como esse processo desenvolver se não houver o perdão. Esse foi o meu maior desafio. Era a pergunta que eu ia te fazer aqui. Como foi você perdoar e ressignificar? Esse foi o meu maior desafio. Porque a falta do perdão significa que não existe amor, né? O amor, ele não é condicional. É um mandamento. Não é condicional. E também nem é sentimento. Ah, não, eu amo aquela pessoa porque eu sinto isso. Não, o amor ele é racional. É algo que vem da consciência. Então, assim... Caso contrário, não é amor. Não é. É conveniência. É conveniência. Então, muitas coisas no relacionamento a gente vai aprendendo que há conveniência, não há amor. Quando há amor, quando surgem os gigantes, os problemas,
esse amor que é consciente, ele consegue olhar para o problema de uma outra perspectiva. É mais ou menos assim. É doloroso? Sim. O amor, ele não isenta a dor. Ele não isenta a dor, mas ele suporta. Paulo fala sobre isso. Ele suporta. Então, ele é paciente, ele é longânimo. E assim, é claro, humanamente, gente, isso é impossível. É impossível. Tem esse detalhe. Você precisa só com Deus, de Deus. Pode. Você precisa de amigos. Você precisa de terapia. Você precisa de ajuda. Porque é tudo muito louco. É um turbilhão de sentimentos, de pensamentos que vão ali tentando te sufocar. E se você não der o grito para pedir ajuda, sinceramente, a pessoa sucumbe. Surta. De verdade. E estamos no setembro, e o setembro amarelo é uma questão que muitas pessoas são levadas a suicídio. Né? Mas esse amor que Deus começou a ministrar no meu coração, começou a me mostrar que eu precisava desse amor para começar um processo que era mais desafiador, que era perdoar. E como o pastor Hernandes Dias Lopes, eu acho lindo essa citação dele, de um livro, Perdão, a asepsia da alma. Muito bom esse livro. O que é asepsia? Né? É limpeza. Asepsia é aquilo que vai purificando, né? Tratando do mais profundo, né? da nossa derme, né? Da nossa epiderme. Então, dói, né, às vezes, porque você precisa de um álcool, de um etílico. Dói. Mas sem dor também não há ganho. Não há. E é necessário ser tratado. E o perdão faz parte desse tratamento. E quando eu comecei a racionalizar, porque assim, o perdão, como eu falei, o amor não é sentimento. Você tem que racionalizar e você vai agindo ali conforme aquele seu entendimento, né, sobre o que é o amor. E ele vai te ajudando a caminhar na senda do perdão, que também precisa passar pela consciência. Precisa passar pela racionalização. Você precisa entender o que é perdão. Entender. É um processo, tá? Mas você precisa entender esse processo. E quando você começa a entender, começa a colocar em prática, que esse é o segundo ponto, né, com a graça de Deus e com o entendimento sobre essa ação, né, aí as coisas começam a mudar, a cura começa a acontecer. Você já viu pessoas que são muito raivosas? Muito exaltadas? No fundo, são pessoas que não perdoaram. E o perdão, ele tem muito a ver com a humildade. Verdade. A humildade. Quando você perdoa, você quebra o orgulho que está no seu coração, abre mão da sua justiça própria para poder você erguer uma ponte para o outro ter acesso a você. A falta do perdão, ela não permite isso. Ela cria muitos muros e adoece. Há muitas pessoas adoecidas na alma, há muitas pessoas enlouquecidas na mente, porque é um turbilhão de pensamentos, é muita coisa, são muitas imagens que não são reais, que vão surgindo na sua cabeça. E se você não liberar aquilo, né? Perdão, gente, olha só o nome. Olha só. A perda é muito grande. A etimologia da palavra é perder. Perdão é perder. E algo grande. É perder algo grande. Perder o quê? Perder esse lixo emocional que está gerando só dentro de você. Perder essa gama de ressentimentos, de coisas que você fica ressentindo. Você tem que perder, você tem que abrir mão disso. E Jesus, ele deixou esse ensinamento muito claro. E isso me impactou demais. Quando você perdoa alguém, você está respondendo ao perdão que você recebeu de Deus. Né?
Eu creio na palavra. Ela é o livro que conduz a minha vida. E eu tenho experimentado isso na prática. Porque a palavra de Deus, a palavra que eu creio, ela só faz sentido quando você vive ela, quando você experimenta ela. Só por ler, só por conhecer, isso não é suficiente. Isso é superficial. Então, eu acredito que o que nós vivemos, né, na nossa história de vida, que isso é um testemunho, é uma marca que a gente vai carregar para a gente também compartilhar a outros, né, para que de alguma E a gente forma, aprendeu no Celebrando para que de aqui, alguma forma outros sejam abençoados. a nossa maior dor também é o nosso maior Exatamente, ministério. Né? exatamente. Deus quis me mostrar, Regiane, você não sabe o que é perdão. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é ter misericórdia. E quando passou todo esse processo, quando eu permiti ser tratada, eu comecei a enxergar dessa forma. E as coisas começaram a mudar. Eu comecei a sair desse casulo. Glória a Deus por isso. Comecei a sair desse casulo. E eu agradeço, porque às vezes dormia sem saber se eu ia acordar, né? Brincadeiras à parte. Para mim, assim, esse processo, a vírgula que eu coloquei para Deus naquela minha resposta, sem mudar uma vírgula sequer, mas a vírgula que eu sempre coloquei na minha mente, que era o mais importante que eu tinha que fazer como contrapartida nesse teu processo do teu casulo, é uma regra de 3. Né? Coloquei como que não jamais eu me importaria com qualquer coisa que você falasse, qualquer coisa que você fizesse, ou qualquer coisa que você deixasse de fazer ou deixar de falar. Porque eu entendi que o perdão que eu tinha tido de Deus e o perdão que eu tinha tido de você é algo impossível humanamente. Então não há nada que você possa fazer que vá chegar aos pés do que eu, na minha loucura, fiz. Então eu acho que isso de alguma forma também contribuiu, porque na hora do processo, e aí fica a dica, não há também como você perdoar uma pessoa que não demonstra que ela realmente mudou ou que ela está interessada em jogar. Se os dois se um não tiver de acordo, não tem como andar. A Bíblia diz que não tem como. Então, eu acho que só com Deus pode, mas a gente tem uma pequena parte também para agir, para fazer. E eu fico feliz, né, de a gente estar vivendo um dia de cada vez. E olha onde nós estamos. Olha onde nós conseguimos chegar, né, nesse processo de transformação, de caminhada diária. E as pessoas hoje, amanhã, né, hoje é dia 22, estamos gravando na sexta-feira, dia 22, e amanhã, sábado, eu estarei dando meu testemunho lá no Retiro do Inventário, no Celebrando. E justamente por quê? Porque o meu testemunho também impacta vidas, porque as pessoas olham e vê, cara, ele é o algoz, mas ele entende também que ele precisava passar por isso. Mas, Regiane, tem que acelerar, porque o nosso tempo está acabando. Estava tão bom, né? Que peninha. Mas o tempo é tempo e a gente tem que respeitar o tempo. Não tem jeito. Mas você, eu quero falar com você que está nos assistindo, acompanhando até aqui. Se você gostou, se algo tocou você, comente, deixe seu comentário, né? E também, se você achou relevante para a sua vida, se Deus abençoou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te lembre dos próximos podcasts, próximos programas para abençoar a sua vida. Compartilhe com mais alguém, porque eu tenho certeza que vai abençoá-la também. E também nos ajude, né? Compartilhando, se inscrevendo. O teu comentário é importantíssimo para mostrar para o YouTube que o nosso vídeo, nosso programa aqui é relevante. Então, por favor, não... a gente tem que pedir, porque senão as pessoas às vezes ficam acanhadas de fazer. Mete o dedo aí no like, se inscreve, porque isso é importante
para o nosso trabalho, mas é importante também para abençoar outras pessoas, que eu tenho certeza que esse testemunho de Rejane, nosso compartilhamento aqui nesta noite, vai abençoar. Rejane, foi um prazer maravilhoso, temos 2 minutinhos. Quero que você deixe aí a sua conclusão, né, de tudo que nós falamos aqui, do corpo humano, mas também da vida humana, da alma humana, enfim. Faça a sua conclusão para nós. Falamos tantas coisas que agregam, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte. A vida ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus. E ela não pode ser desperdiçada. Ela precisa ser vivida com muita sabedoria, com muita paixão, e tem que viver com toda a intensidade. Nós finalizamos a nossa fala citando sobre o perdão, sobre os aspectos e os processos do perdão. Muitas pessoas acham que perdoar é um ato de fraqueza. Não. É um ato de nobreza. É Só nobre. os fortes conseguem. Nobre. E quando você entende isso, você vive em paz e de uma forma muito leve. Então, se permita ser leve, se permita ser livre, se permita viver em paz. Viva a vida, perdoe a quem você precisa perdoar, perdoe a si mesmo. É muito importante também você se perdoar e você desfrutar, sabe, da bênção, da paz, da alegria que você merece viver. Deus te criou para você viver, sabe, com plena paz, com leveza, com alegria. Eu decidi perdoar. Eu poderia ter trilhado outros caminhos, mas eu decidi perdoar. E eu posso dizer para você, valeu a pena. Valeu a pena. Glória a Deus. Porque isso me trouxe saúde e estou aqui para agregar na vida de alguém. E maturidade. E dizer, olha, né? Vale a pena você perdoar. Vale a pena você perdoar. E hoje você é, com certeza, uma linda borboleta. Que tem embelezado esse céu e essa terra de Deus, Pai. Meu Deus. E muitas pessoas têm sido agraciadas no Ministério de Mulheres, lá da PIB da Barra, quando você canta a unção que sai da sua voz, quando você prega com essa verdade, com essa intensidade. Eu sou testemunha, sou suspeito para falar, mas falo mesmo. Mas tantas outras pessoas confirmam e vão confirmar também nos comentários. Você falou a respeito da borboleta, que interessante. Hoje eu estava conversando com uma amiga e estávamos falando sobre esses processos, né? A borboleta ela passa pela fase do casulo, né? O casulo é aquele momento do isolamento, né? Mas é um momento em que parece que morreu, mas ela está ali. E ela precisa receber nutrientes para se fortalecer. Só que tem um tempo. Chega um momento em que esse casulo tem que se romper. Então, a falta do perdão faz com que você viva num casulo pro resto da vida. Você pode morrer dentro desse casulo. Meu Deus. Ficar pro resto da vida dentro desse casulo. Só que a borboleta ela não foi feita para ficar só no casulo. Ela tem que passar pela metamorfose, pela transformação. Então, esse processo de transformação, eu posso classificar como um processo de perdão. Verdade. O perdão te transforma. O perdão liberta. Meu Deus. E você fica livre. Livre para voar nas asas do vento. Exatamente. E você vai cumprindo o seu propósito. Eu jamais poderia imaginar estar aqui falando da nossa história. Esse camarada aqui tem a coragem de falar no podcast. Mas, enfim, eu espero que esse podcast pode alcançar muitas pessoas Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E confrontar muitas pessoas que talvez não queiram mais olhar para a sua história. Olhe para a sua história como um retrovisor. Não fica olhando para trás. Olha como retrovisor e vai seguir em frente. Não é assim? O papel do retrovisor é assim. Não é? Você olha para trás,
mas você segue em frente. Você só olha para ter uma referência e depois você segue em frente. Por quê? Porque o propósito da nossa vida é avançar, é É desse progredir, jeito. é crescer, né? É ser livre. Faça como a borboleta. Se permita ser transformado. Flua, voe, seja livre. Rompa o casulo e voe nas asas do vento. Deus está do outro lado. Elias passou por isso, né? Ele entrou na caverna, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, não estava no fogo, veio numa brisa suave. Mas ele teve que Exatamente. sair para cumprir o Para propósito de cumprir o Deus. propósito de Deus, assim como nós estamos aqui cumprindo um Depois de propósito. vários anos, jamais imaginaríamos nem que estaríamos casados, mas Deus restaurou e a gente foi caminhando um dia de cada vez. Mas eu quero agradecer também pela paciência, estouramos o tempo. Meu amigo Felipe Torres e o estúdio que ele abriu as portas, acreditando aqui no nosso projeto. É o estúdio Seven Tower Studio, né? Seven Tower Studio, acertei, rapaz. Acertou. Pela essa parceria maravilhosa, rapaz. Só Deus para fazer um milagre desse, colocar a gente aqui. Que recepção maravilhosa, que profissional. Então, quero agradecer e deixar bem registrado aqui. E também, Regiane, para encerrar agora, como que as pessoas te encontram para te chamar para cantar numa agenda, pregar, ou para fazer uma aula de canto, ou também para uma consulta de fonoaudiologia, né? Já que você tem os 9 dons aí. Então, nós atendemos ali no prédio Uprise Business Center, na Avenida das Américas, número 18.500, sala 328. E você pode também entrar em contato através do WhatsApp, que é DDD 21 9647 66976. Tenho também um Instagram, né? Cantora Regiane Santos. Você me acha lá e pode falar comigo também através do Do direct. direct. Muito bom. Bom, eu quero agradecer também aos nossos parceiros, né, que nos apoiaram nesse projeto. E a você que ficou conosco até o final, muito obrigado pela sua participação, por assistir, por interagir conosco. E deixe os seus comentários aí se quiser que a Regiane volte para falar mais sobre fonoaudiologia, ou sobre canto, ou sobre o que mais? Enfim, sobre os novos dons que ela tem, para ela pregar, para ela... Você viu que ela não é propaganda enganosa, não, né? A mulher é preparada mesmo, né? Por isso que meu pastor fala que a minha esposa é troféu e ele não é à toa. E eu fiz de tudo para perder, olha só, cara, que loucura, né? E Deus não permitiu, porque o propósito dele era a gente trabalhar junto. E hoje eu entendo que o inimigo luta tanto contra nós, porque ele sabe que quando estamos juntos, se tornamos uma dupla dinâmica, explosiva, que o inferno se abala e Deus faz coisas extraordinárias, como foi aqui. Por isso que eu não tenho medo de falar a verdade que vivi, é a minha história. É vergonhosa, não precisava ter vivido, não precisava ter passado, mas foi uma construção de tudo que... um somatório de tudo que eu era, mas essa mulher me ensinou o que é amor, me ensinou a amar e tem me ensinado a ter caráter a cada dia, a viver o extraordinário de Deus, viver a verdade do Evangelho. Então, isso para mim não tem preço e por isso que não tinha como ser outra pessoa no início, Regiane, desse projeto, porque com Deus pode e só com Deus eu posso estar aqui diante de você vivendo esse milagre. Obrigado, meu irmão. Beijo. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo Com Deus Pode.